Começam agora as aulas do 5º ano do Ensino Fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais uma aula de matemática com a professora Anali. E o que a gente vai ver na aula de hoje? Vamos ver lá no nosso objetivo? Acompanhe aí com a professora na tela. Hoje nós vamos descobrir, por meio de investigações, o significado de múltiplos e divisores de um número natural. Então hoje nós vamos fazer isso, nós vamos continuar pensando em números, no campo em multiplicativo. Nós vamos multiplicar e dividir números, nós vamos encontrar múltiplos e divisores. Então fica aqui na aula com a professora ligadinho para você aprender também, sobre múltiplos e divisores. E para iniciar, vamos ver em uma situação que a professora trouxe. Vamos lá? Acompanhe na telinha com a professora. Então nós temos um problema. Celso tem que arrumar 12 caixas de copos em uma sala do depósito, de modo que uma não fique em cima da outra e não se quebrem os copos. Então ele não pode pôr uma caixa sobre a outra, ele só pode arrumar ali as caixas, no chão, ali no nosso plano, que é no chão. Muito bem. A pergunta que a professora quer fazer para você agora é como que você vê a arrumação do Celso? Como que você enxerga ele arrumando essas caixas? Pense um pouquinho na tua cabeça. Será que ele arrumou desse jeito? Será que ele colocou duas caixas para cima, 2 caixas, 3 caixas, fez grupos, não fez grupos? Como será que ele arrumou as caixas? Será que você consegue ter alguma ideia de como foi que ele arrumou essas caixas lá? E se você viu um jeito, será que existe outro modo diferente desse que você viu para arrumar aquelas caixas? Bem, então vamos ver aqui na bancada com a professora agora umas das possibilidades que o nosso amigo Celso tem para arrumar lá aquelas caixas do depósito. Lembrando que ele não pode pôr uma sobre a outra, lembra? Que senão vai quebrar os copos. Então vamos ver aqui na mesa com a professora. Então a professora mostrou aqui para vocês, Então aqui está a professora Anali mostrando para vocês que nós temos aí algumas possibilidades. Então o Celso poderia ter arrumado assim, em filinha, uma do lado da outra, Aqui no sentido horizontal ou uma por uma também no sentido vertical. Poderia. Ele poderia também ter arrumado em grupos de 2 em 2 só, fazendo 2 linhas aqui, 2 linhas de 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele poderia fazer 2 linhas de 6 na vertical. Ou 2 linhas de 6 na horizontal, também pode. E ele poderia também ter feito assim, 3 linhas aqui, na vertical de 4, ou 4 linhas de 3 aqui, também na vertical. Nós estamos falando só nesse sentido, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 colunas. Então ele poderia ter arrumado desses outros 2 jeitos também. Qual jeito você acha que ele arrumou? Será que foi esse? Este ou este? O que você acha? Pense lá um pouquinho, olhe para todas as opções que você tem aí e verifique qual que você acha que é a arrumação que o Celso fez. Dê uma olhadinha. Será que foi essa? Será que foi aquela? Pode ter sido qualquer uma, professora. Exato, muito bem quem respondeu aí, pode ter sido qualquer uma. Então, para o Celso, não tinha uma condição diferente, ele só tinha que arrumar elas, as 12 caixas. E ninguém disse arrume assim, arrume assado. Só disseram para ele arrumar. Então, ele pode ter escolhido qualquer uma dessas caixas que estaria correto, Estaria correto. Muito bem, então agora nós vamos lá na bancada, lá na TV com a professora, nós vamos ver agora como é que a gente vai observar esses agrupamentos aí, que a gente está vendo agora do 12, mas a gente vai pensar sobre esses agrupamentos. Então, vamos acompanhar com a professora lá na telinha de vocês. Então, nós temos ali, algumas possibilidades que o Celso poderia arrumar as caixas. Uma delas foi a que ele usou. Vamos ver agora como que ficou isso matematicamente falando, Vamos transformar essas caixas
que estão todas colocadas aí em forma de retângulos, né? Se você prestar bastante atenção, elas estão parecendo retângulos, né? Uns mais fininhos, outros mais grossinhos, outros mais achatados, outros mais compridos, mas todos são retângulos. São configurações retangulares. Então vamos lá. Vamos olhar a primeira ali. 12 é igual a 4 vezes o 3. Ou seja, eu tenho quatro filinhas de 3 caixas em cada fila. Eu posso ter arrumado em 3 linhas de cada linha com 4. Posso ter arrumado assim, ele pode ter arrumado assim também. Então, ó, 12 também é 3 vezes o 4. Mas o 12 também é 2 vezes o 6, ó, 2 linhas de 6. É também. Mas poderia ser também 6 linhas de 2? Poderia, o 12 poderia ser 6 linhas de 2. Pode ser 12, uma linha de 12 só? Pode. E pode ser 12 linhas de 1 por 1? Pode também. Então, na hora que Celso arrumou, ele pode ter escolhido qualquer uma dessas possibilidades aí. Então, o que a gente pode concluir então com essa atividade, né? Que é a pergunta aí da nossa atividade. A gente pode verificar que nós conseguimos arrumar os 12 em diferentes arranjos retangulares. A gente arrumou de um jeito, arrumou de outro, e é possível arrumar de todos eles. Isso significa que o 12 é um número flexível, ou seja, é um número que a gente pode arrumar de qualquer jeito que ele fica bom, né? Nessas condições ali que a professora apresentou para vocês. E assim a gente pode compor o número 12 de diferentes maneiras, como vocês acabaram de ver na atividade anterior, ok? Muito bem. Então agora, crianças, que a gente já introduziu aqui a nossa aula com essa ideia, né, que o 12 é um número flexível, que o 12 a gente pode arrumar de qualquer jeito, isso significa que o 12 tem diversas divisões. Eu posso dividir, né, e compor ali o 12 com aqueles arranjos de diversas maneiras. Então, os grupos que eu posso formar com 12 são grupos de diversas formas, como a gente acabou de ver. Por isso que ele se torna um número flexível. Eu posso trabalhar com ele de diversas maneiras. Agora, o 11, por exemplo, eu não posso fazer isso, porque o 11, sempre que eu for agrupar, vai sobrar 1. Né? Sempre vai sobrar 1. Então, o 11 eu já não consigo colocar de todos os jeitos, mas o 12 eu consigo, como a gente acabou de ver. Bem, e agora para a gente fazer atividade, para a gente aprender bastante sobre isso, você vai pegar lá na sua folha essa atividade que nós demos para vocês, aí que a escola ofereceu para vocês. Olhem bem qual é a atividade. Muito bem, que a gente vai fazer ela junto com a professora agora. A primeira, né? Depois nós vamos fazer outras, mas essa aí é a primeira. Pegaram? Isso! Então vamos lá junto com a professora. Vamos olhar lá. A primeira atividade. Localize o número 12 entre os produtos. Então aí na tábua operatória, essa tábua está diferente daquela que a professora já mostrou para vocês há alguns dias, né? Olha bem a diferença. O que tem de diferente dessa tábua aí? Ah, ela tem mais colunas, né? E mais linhas. Ela vai até o 12. Ah, isso mesmo. Então a tábua operatória, professora, eu posso ir para mais que 10 na tábua operatória? Posso. Posso ir até o 100, até o 1000, até onde eu quiser com a tábua operatória, tá bom? Então, nesse momento, a professora pegou um recorte aí dessa tábua operatória até o 12. Do 1 ao 12, na coluna e na linha, tá? E aí, o produto cruzado de cada um deles é o mesmo, ok? Do mesmo jeito que a gente aprendeu até o 10, o 11 e o 12 vão ser também. Então, vamos lá. Localize o número 12 dentro desse nicho aí do cruzamento, tá? Aqueles números que estão mais forte ali, que estão num cinza mais forte, não faz parte, tá bom? É só o número que tá ali, ó, dentro do cruzamento das linhas e colunas. Então, 1 vezes 1 é 1. Então, a partir desse 1 aí até o 144 que você vai olhar, tá bom? É nesse intervalo aí desse quadrado aí do meio, a linha primeira e a coluna primeira, eles são os fatores, eles não fazem parte dessa nossa atividade. Eu só vou localizar o 12 dentro dos produtos. Combinado? Tudo bem? Daí você vai pintar ou circular ele de uma corzinha meio clara. Não use cor escura, senão a gente esconde o número, tá? Se você não tiver lápis de cor, pode fazer com lápis de escrever mesmo. Aí você vai contar quantos números 12 você encontrou. Combinado? Então eu vou dar 2 minutinhos para você fazer isso, porque essa atividade é rapidinho e bem facinho. Vamos lá?
aí, conseguiram? Fácil, né? Vamos lá com a professora agora conferir aqui comigo? Então vamos lá, ó. A professora está mostrando para vocês aí os 12 no produto aí que estão, né, nessa nossa tábua operatória. Vejam se vocês localizaram a de vocês igual a minha. Observem aí na telinha. Vejam se vocês conseguiram localizar igualzinho a professora. Conseguiram? Isso, muito bem, ó. A gente circulou ali vários números 12 nos produtos. Quantos que você encontrou? Quantos deu? Isso, encontrei também, igual vocês. Encontrei 6 vezes o número 12. Então agora nós vamos continuar fazendo a atividade logo abaixo aí dessas perguntas que a gente repetiu, tá? Então vamos ver lá. O que a gente vai pegar? Nós vamos pegar um número 12 e vamos preencher ali os fatores que fazem com que ele seja 12. Vamos começar pelo 1, tá? Ali na nossa coluna, ou melhor, vamos começar pela coluna do 2, que é mais fácil da gente fazer a multiplicação ali do 2. A coluna do 2, vocês encontraram aquele 12 ali na coluna do 2. 2 vezes quanto dá 12? Isso, é 6. Então, 2 vezes o 6. Completem na tábua de vocês, aí na tabela de vocês aí do ladinho. 2 vezes 6. Se 12 é 2 vezes 6, então, olha o que nós vamos fazer agora. Eu vou pegar 12 e vou dividir por um desses dois fatores. Qualquer um por primeiro. Eu posso dividir tanto pelo 6 quanto pelo 2. Vamos dividir por 2 primeiro. Se eu dividir 12 por 2, eu tenho o resultado 6. Olhe! Então, 12 é igual a 2 vezes o 6. Então, se eu dividir 12 por 2, eu vou encontrar o outro fator, que é o 6. Olha que legal que acabamos de descobrir, gente! Vamos ver agora se a gente dividir pelo outro fator, 12 divididos por 6, vai dar quanto? Isso, vai dar 2. Olha que legal que a gente acabou de descobrir. Então, quando eu tenho um produto de dois fatores, no caso aí é o 2 e o 6 que são os fatores, o produto é o 12. Se eu pegar esse produto e dividir por um dos fatores, eu vou encontrar o outro fator. Olha que legal que a gente descobriu. Tá, então agora faz a segunda ali, ó. Vamos pegar agora, né, porque a gente já fez o 2 vezes 6 ou 6 vezes 2, a gente já fez. Vamos fazer agora na tabuada do 3 ali, ó. 3 vezes quanto que dá 12? Isso, 3 vezes 4. Muito bem. 3 vezes 4 é 12. Vamos dividir agora cada um dos fatores por 12. 12 divididos por quanto que dá o quê? 12 divididos por 3 dá 4. Isso mesmo, porque se eu tenho os dois fatores e divido o meu produto por um dos fatores, o outro fator é o meu resultado. Agora vamos dividir pelo outro fator, o 12, entre o 3 e o 4. Já dividi por 3, agora eu vou dividir por
4, que vai dar 3. Ótimo! Então agora responde aí essa última que a professora deixou aí, né, em branco ali, ó, do 12 vezes o 1 agora. Vai lá na tabuada do 12, lá em cima, aquele 12 que a gente pintou na primeira linha lá, que é 12 vezes o 1. Agora preenche ali. Preencheu? Ficou igual assim? Isso, então 12 é igual a 12 vezes 1, muito bem. Agora preenche a divisão. 12 divididos por quanto que dá 12? Ou 12 divididos por 12 dá quanto? É isso que você vai perguntar para você agora. Então, vamos dividir 12 por 12, que vai dar 1. E se eu dividir o 12 por 1, vai dar 12. Olha que interessante que a gente acabou de descobrir aqui também. Quando eu tenho um número e multiplico ele por 1, eu vou ter ele mesmo. Olha ali, ó, 12 vezes 1 é 12. E se eu pegar o 12 e dividir por ele mesmo, vai dar 1. Olha só que legal! E se eu pegar o 12 e dividir por 1, vou encontrar o 12. Então, a gente acabou de trabalhar aí, meus anjos, com os fatores. Então, a gente trabalhou com os múltiplos do 12, né? Ou melhor, com os múltiplos, né? Do 2, do 6, do 4 e do 3, que um deles é o 12. E nós trabalhamos com os divisores de 12 também. Então, veja aí na nossa resposta agora, na nossa conclusão da aula, né? Dessa nossa atividade. Não precisa vocês copiarem, tá? Só preste atenção aí nessa nossa conclusão. Nós tínhamos várias tabuadas ali, nós temos várias tabuadas, do 1 ao 12. Quando eu vou procurar na coluna azul os múltiplos do número 1, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e vou embora, não paro mais. Os múltiplos de 12, ali naquela coluna que está amarela. O múltiplo, né, de 2 é 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. Opa, vai embora, não para mais. Os múltiplos do 4 são todos os produtos da tabuada do 4, né? Ou as multiplicações por 4. Então lá, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 e vai embora. A gente pode ir embora ali. E as do 5? As do 5 é super fácil, é só contar de 5 em 5. Então, todos os números múltiplos do 5 são o 5. Claro que o 5, né, o número é o múltiplo dele mesmo também, porque 5 vezes 1 é 1. Não, desculpa. 5 vezes 1 é 5, né? Então, o número também é múltiplo dele mesmo, porque eu posso multiplicar ele por 1. Muito bem. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 e vai embora. Eu posso trabalhar aí com vários múltiplos de 5. E o divisor? Bem, vamos pegar agora só o número 10. Olhem ali na tabela os números 10 que a professora circulou. Estão vendo? Ótimo. Então, os números 10 que a professora circulou, eu posso dividir esse 10. Então, quais são os divisores de 10? São todos os fatores que multiplicaram para ele existir. Então, se eu multipliquei 1 vezes 10, o 1 é o divisor. E o 10 também é divisor do 10. Aonde mais eu tenho 10 ali, ó? Na tabuada do 5 e do 2. Por quê? Porque 2 vezes 5 é 10 e 5 vezes o 2 também é 10. Então, o 2 e o 5 também são divisores. Olha no 15, agora vamos procurar o 15 ali que a professora circulou para vocês ali naquela tabela, na tábua operatória, né? O 15, nós temos o 1, né, que ali não vai aparecer para vocês, mas o 1, ele é divisor do próprio número. Então, qualquer número tem o número 1 como divisor. E qualquer número tem ele mesmo como divisor também, porque 1 vezes 15 é 15. 15 vezes o 1 também é 15. Então, o 1 e o 15 são divisores dele mesmo. Né? O 15 é divisor dele mesmo, o 1 é divisor de 15. O 3 e o 5 também. Por quê? Porque está na tabuada do 3 e porque está na tabuada do 5. Né? 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 5 vezes 3, 15. 3 vezes 5, 15. Então, ali eu posso fazer das duas tabuadas o 15. Então, o 3 e o 5 também são divisores do 15. E o 18? Olha o 18 ali, a professora circulou alguns 18, né? Então, o 18 acontece a mesma coisa. O 1 divide 18 e o 18 também divide 18. O 1 e o 18, sim, né? A gente não pode esquecer do primeiro e do último. O primeiro é o número 1, o último é ele mesmo. E no meio do caminho aí, quem que são divisores do 18? É o 2,
Por que o 2? Porque 2 vezes 9 é 18. Opa, então o 9 também é. 9 vezes 2, 18. Na tabuada do 3, tem 18? Tem 18, que é 3 vezes o 6. 3 vezes 6, 18. E 6 vezes o 3 também é 18. Então, nas duas tabuadas nós encontramos 18. Então, o 2, o 3, o 6 e o 9 também são divisores do 18. E o que a gente conclui, então? Todos os produtos de cada tabuada são múltiplos dos seus fatores. E cada fator é divisor de seus múltiplos. Olha que interessante, né? Nós acabamos de trazer aqui para vocês uma conclusão a partir de uma investigação que nós fizemos aqui com a tábua operatória e com o produto de 12, de 10, de 18, que foi o que a gente acabou de fazer nessa atividade. Agora, nós vamos para a nossa segunda atividade. É essa aqui, ó. Procura aí na sua folha onde está essa atividade. Olha bem qual é essa atividade e vamos lá. Nós vamos fazer com a professora. Muito bem, pegaram? Ótimo. Você pode pegar um lápis de cor qualquer ou o próprio lápis de escrever. Você vai pintar ou vai fazer um X no quadradinho. Qualquer um dos dois está valendo. Mas nós vamos fazer o que em cada um? Então, ali na coluna, nós temos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Eu só não tenho o número 1, né? A partir do 2, eu tenho do 2 ao 10, que são os divisores. Aí, na linha lá de cima, eu tenho do 1 ao 20. Do 1 ao 20, que são os múltiplos que a gente vai encontrar de todos esses divisores ali. Primeiro, vamos começar com 2. Quais são os múltiplos de 2? Quem são os números que eu posso multiplicar 2? Então, 2 vezes 1 eu posso. Então, 2 vezes 1 é quanto? É 2. Então, eu vou pintar o 2, porque 2 é o múltiplo. O 4, o 6, o 8, o 10, o 12, o 14, o 16, o 18 e o 20. Marcou aí? Marca na sua tabela. Faz um xizinho, depois você pode pintar. Para a gente não demorar muito, tá bom? Isso. Então, todos os números pares até 20 são múltiplos de 2. E 2 é divisor de todos esses números que estão aparecendo aí na telinha de vocês, de azul. Então, o 4, o 2 divide o 4? Divide. O 2 divide o 14? Divide. O 2 divide o 20? Divide. E quando a professora está falando divide, a professora está falando assim de divisão exata. Não pode sobrar nada, tem que ser divisão exata, um tantinho para cada um, sem sobrar nada. Então, quando a gente fala assim que a divisão é exata, nós dizemos que aquele número é divisor do outro, tá? Então, o 2 aí é divisor de todos esses que nós pintamos de azul. Muito bem. Vamos para o 3. O 3 é facinho. É a tabuada do 3 agora. Todos os múltiplos de 3 até o 20 estão na tabuada do 3. Vamos lá? 3, 6, 9, 12, 15, 18. Ó, que nós estamos indo até o 20 só. Não podemos ir para frente. Vamos parar no 20. Então, os múltiplos de 3 até o 20 são esses aí, ó. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Marcou? Ótimo. Vamos para o 4. A tabuada do 4, a mesma coisa, os múltiplos de 4. 4, 8, 12, 16 e o 20. Até o número 20 são só esses que são os múltiplos de 4. Claro que existe mais, mas nós estamos parando até o 20 só. Nós estamos fazendo atividade até o número 20. Beleza. Agora vamos para o 5. O 5 é a mesma coisa. Os múltiplos de 5. 5, 10, 15 e o 20. Ótimo, marcou? Muito bem. Agora vamos para o 6, a tabuada do 6. A tabuada do 6, que são os múltiplos de 6. 6, 12, 18. Muito bem. Agora vamos para o 7, que tá facinho, né? Nós estamos diminuindo aí, ó. O 7. O 7 e o 14. Por quê? Porque até o 20 que nós estamos procurando. Nós não estamos procurando mais que 20. Claro que o 7, o 6, o 5, o 3, o 2, todos têm números maiores que 20, mas nós vamos parar até o 20. Nós estamos fazendo uma investigação até o número 20. Muito bem, vamos para o 8 agora. O 8 e o 16. Ótimo, muito bem.
E o 9? O 9 e o 18, ótimo! E o 10? O 10 e o 20. Muito bem. Então, veja, nós acabamos de pintar todos os números que são múltiplos daqueles que a gente destacou ali na coluna, na primeira coluna, né? Então, são os números que estão na tabuada, né? Vocês podem ver aí que são os números que estão na tabuada. Agora, nós vamos continuar a nossa atividade, indo agora para as perguntas, né? Nós temos algumas perguntas para a gente responder. Qual dos múltiplos tem mais quadros pintados na sua coluna? Então, olhe aí na coluna e veja qual tem mais quadros pintados. Conte lá. Será que vocês já encontraram alguns? Olhem bem. Deem uma olhadinha, vejam lá como que tá. Se é um, se é dois. Opa, um só não dá, tem que ser mais que um. Deu? Então vamos contar com a professora lá. Quem são eles? O 12, o 18 e o 20. Exato. Ficou algum número sem pintar no quadro? Quais quadros ali, os quadradinhos ali ficaram sem pintar? Tem algum que ficou, não pintou nenhum? Tem, professora, tem uns ali. Vamos ver quais são? O 1, o 11, o 13, o 17 e o 19. Mas por que será que esses números não pintaram, não foram pintados? Primeiro, o 1 não estava, a gente não está trabalhando com o divisor de 1. Lembra que a professora falou que o 1 divide todos os números? Se eu colocasse o 1 ali, todo mundo ia estar pintado, do 1 até o 20. Por isso que o 1 não está pintado ali no 2, tá? Porque o 1 não é múltiplo de 2. O 1 é divisor do 2, não é o múltiplo. O múltiplo é aquele resultado do produto da tabuada do 2. Por que o 11, o 13, o 17 e o 19 também não pintamos? Isso, ó, tem gente que já está achando algumas propriedades, algumas características. Ah, professora, o 11, o 13, o 17 e o 19 são números ímpares. Isso mesmo, são números ímpares. Mas então, quais são? Será que é por causa disso que eles não foram pintados? Será? Ó, mas o 15 é número ímpar e o 15 foi pintado ali, ó. Eu pintei o 15, quantas vezes eu pintei o 15? Contem com a professora lá quantas vezes a gente pintou o 15. Contem com a professora, vamos ver o 15? 1, 2. Opa, então o 15 não é ímpar. Então essa condição de ser ímpar não vale. Qual será a condição? Será que alguém já... eu acho que eu já escutei alguém falando, mas não tenho certeza. Vou ajudar vocês. Vamos pensar junto com a professora. O 11, qual é o primeiro divisor do 11? Quem que divide o 11 por primeiro? Além do 1, claro, porque o 1 divide todos, né? A gente está falando que o número 1 é o número assim que a gente chama de coringa. Ele divide todo mundo. E o 11, quem que vai dividir o 11 por primeiro? Isso, é o 11 mesmo. Ó, tem gente que eu já escutei. Então, o número 11 é o primeiro divisor dele mesmo. Tirando, claro que eu já falei que o número 1 não conta, tá? O número 1 é coringa. Então, o 11 é o primeiro divisor dele mesmo. Por isso que não apareceu ali, ó. Porque eu não estou procurando o número 11. Lembra que a professora parou no 10 lá, ó, na coluna? Né? Ali na última linha daquela primeira coluna, parei no 10. Por isso que o 11 não foi pintado. E o 13, o 17 e o 19 é a mesma coisa. Eles são os primeiros divisores deles mesmos, né? Então, quando é primeiro divisor, a gente chama ele de número primo, porque é o primeiro divisor dele mesmo, tá bom? Então, fique com essa informação aí. Continuamos. Os números pintados na coluna do 18, o que são para o 18? Pense bem. No 18, eles são números que são divisores, isso mesmo, são os divisores de 18. Ótimo! E agora vamos responder a última questão aí da nossa atividade. O que podemos dizer dos números cujos quadros foram pintados em cada um dos seus múltiplos? Então, cada número pintado ali, o que ele é do múltiplo, né? Então, ali na coluna, aquele número que está na coluna, o que ele é do múltiplo? Então, nós vamos dizer agora que esses números são os divisores de cada um dos seus múltiplos. Então, nós temos ali o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10 naquela primeira coluna. Todos esses números são divisores desses múltiplos que a gente acabou de pintar, de cada um deles.
Então, todos os números que estão marcados em azul, o 2 é divisor deles. O 3 é o divisor de todos esses números que estão marcados de amarelo. O 4 e assim por diante até o número 10, tá bom? Então, essa que é a conclusão que a gente acabou de chegar. Na continuação da atividade, nós temos aí agora que preencher essas 4 linhas aí e responder essa questão de baixo. Primeiro, escreva os divisores dos números solicitados. Então, divisor de 12, de 18, de 15 e de 20. Depois, você vai escrever ali, né? Depois a professora vai dar um tempinho para vocês escreverem. Primeiro, eu quero que vocês me respondam essas 4 linhas aí. Quais são os divisores do número 12, do 18, do 15 e do 20? Vocês vão ter exatamente 5 minutinhos para olhar na tábua operatória e responder aqui para a professora, tá bom? Então, vamos lá? 5 minutinhos? Pode fazer.
crianças? Conseguiram fazer? Ótimo, muito bem. Ó, lembrando que temos que nos esforçar, tá? Se a gente não se esforçar, a gente não consegue aprender. E o esforço, às vezes, nos leva ao erro também. Não tem problema nenhum. Se a gente errar, a gente apaga e arruma. O problema é fazer de qualquer jeito ou não fazer. Aí que é o problema, tá bom? Então, vamos ver lá. Os divisores de 12. Quais são os números que dividem 12? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Lembrando que o próprio número também divide ele mesmo. O 18. Quais são os números que dividem 18? O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18 também. Ótimo! O 15. Vamos ver quem que divide 15? O 1, o 3, o 5 e o 15. Ótimo, muito bem. E agora o 20. Quais são os divisores de 20? O 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. Muito bem. Se você errou, apaga lá, não tem problema. Apaga e arruma, tá bom? Agora, vamos observar esses divisores aí dos números que a gente destacou. Os 4 números aí, do 12, do 18, do 15 e do 20. Vamos observar bem, olhem bem para esses números. O que você vê de comum entre eles? Tem alguma coisa que é comum entre todos eles ali, alguma coisa está acontecendo em todos eles. Vamos ver se a gente consegue descobrir esse padrão? Existe um padrão aí entre todos esses números aí. A gente tem que descobrir o que está igual neles, o que tem no 12, no 18, no 15, no 20, o que a gente pode concluir olhando para esses divisores. E, inclusive, a professora já até falou sobre isso aqui na aula de hoje. Vamos ver se alguém já vai lembrar. Tá observando? Tá. Então, agora, vocês vão ter 2 minutinhos para escrever aí no papel de vocês o que tem de comum entre esses números. Que daqui a pouquinho eu volto para a gente corrigir. Tá bom? Vamos lá? 2 minutinhos. E aí, crianças, conseguiram? Muito bem. Vamos ver então qual é a nossa conclusão dessa atividade aqui na observação dos divisores? Vamos lá? Então, a gente observou que todos os números, né, em todos eles, o que aconteceu ali? O número 1 dividiu todos eles. Olha lá, ó, se você percebeu, o número 1 dividiu todos eles. Então, isso é uma coisa comum para todos. O que mais que tem de comum aí em todos? O último número é o próprio número que está lá para ser dividido. Então, olha aqui, ó, o último divisor é o próprio número. Olha lá, o último divisor é o próprio número.
Então, isso também é uma observação que aconteceu em todos eles. Então, isso que vocês tinham escrito na atividade de vocês. Que o número 1 é o divisor de todos eles, é o primeiro divisor aqui de todos eles, e o último divisor de todos eles é o próprio número, ou seja, ele mesmo. Concluído? Conseguiram chegar a essa mesma resposta da professora? Se você não conseguiu, não tem problema não, é só a gente apagar e arrumar. Lembrando, o número 1 é divisor de todos os números e o último divisor do número é ele mesmo. É isso que a gente tem que lembrar aqui nessa nossa atividade. Tudo bem? Vamos ver o que a gente aprendeu tudo aqui na aula de hoje, com todas essas contas que a gente fez? Vamos ver. O que a gente aprendeu? A gente viu, né, que os números possuem múltiplos e divisores. Que os múltiplos são os produtos de dois fatores e que esses fatores são divisores dos seus produtos. Vimos que o número 1 é divisor de todos os números e que cada número tem a si mesmo como divisor. E isso tudo a gente fez para chegar no objetivo da nossa aula, que era descobrir, né, por meio dessas investigações que a gente fez, o significado de múltiplos e divisores de um número natural. A gente não fez isso hoje? Fez. Então, o que é ser múltiplo e o que é ser divisor? Múltiplo é aquele número que é multiplicado pelo fator. O fator multiplica e encontra aquele número. O que é divisor? Divisor é aquele número que eu divido qualquer um e dá uma divisão exata. Essas duas coisas é que a gente tinha que ter aprendido na aula de hoje. E eu espero que vocês tenham aprendido. E gostaram da nossa aula, porque nós já estamos chegando no final. Estamos terminando a aula de hoje. Fiquem bem, se cuidem, façam todas as atividades com capricho, que assim você vai aprendendo. Tudo bem? Um beijinho e até a próxima aula. Vem aí, formação humana, ensino religioso. Oi, crianças, tudo bem? Animados para mais uma aula nossa de formação humana e ensino religioso? Eu tô, e o Joca eu tenho certeza que também tá, né, Joquinha? Oi, professor, eu tô super animado como sempre. Na semana passada você me deu um chega pra lá, né? Você não quis vir na minha aula, Joca? Mas é que eu tava lá de casa assistindo, sabe? Daí como não pode ter aglomeração aqui nesse quadrado, daí só a minha amiga Mora que veio. Ah, legal. Eu ainda quero dar aula pra vocês dois juntos. Será que um dia vai dar certo? Eu acho que vai. Vai ser legal, né? Bom, mas então tá ótimo. Vamos dar uma olhada aqui então, né, no conteúdo que a gente estudou na aula passada. Então a gente estudou o direito e os deveres das crianças. Você lembra alguma coisa dessa aula, Joca? Eu lembro, eu tava em casa, mas eu prestei bastante atenção. Então fala alguma coisinha aí, professor, pra ver se você lembra do que eu ensinei pra você. E eu lembro que você ensinou sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha aí, adivinhou o que eu ia falar agora, né? O ECA. Isso. É só lembrar daquela palavra ECA, que é do nojinho, né? Mas não tem nada a ver com nojinho. É, do nojinho lá, eu lembro dessa aula. Lembra, né? Uhum. Então, mas não tem nada a ver com nojinho, como o professor falou. Então, ECA, o E de estatuto, o C de criança e o A de adolescente. Então, a gente estudou os direitos da criança e do adolescente que estão nesse estatuto, que é uma lei que cuida das pessoas, né? Cuida das crianças e cuida dos adolescentes. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é realizar a correção da tarefa de casa, porque o professor passou uma tarefinha na aula passada para vocês. Eu fiz. A gente vai aprender um pouquinho mais sobre os direitos e os deveres das crianças, segundo o ECA. E a gente também vai reconhecer a importância da família para a formação humana. Então, são dois assuntos, né? A gente vai falar do ECA e depois a gente vai falar sobre a importância da família para a nossa formação enquanto seres humanos, ok? Certo. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Para essa aula, a gente vai precisar de algumas coisinhas. A primeira delas, uma folha de papel em branco que foi enviada pela escola, certo? Então, separa lá. E também lápis, cola, lápis de cor, borracha e tesoura. 1 minutinho para vocês separarem esses materiais. Se por acaso não tiver, não tem problema. Presta bastante atenção e depois que concluir a aula, faz.
Legal, deu tempo, né? Deu. Aqui pra você fica difícil, né, Joca? Você não tem uma mesinha pra conseguir trabalhar ainda, né? Eu faço depois. Faz então depois, presta né? atenção. Beleza, não tem problema nenhum. Vamos seguir aqui. Então, essa aqui era a tarefa de casa que o professor enviou. Lá no finzinho tinha uma observação aí para quem leu tudinho, né? Que as atividades elas iam ser corrigidas nessa aula. Então, o professor está cumprindo o que colocou lá no papel. Vamos dar uma olhada. A primeira atividade, ela era um caça-palavras bem gigante, né? Olha quantas palavras, quantas letrinhas tem nesse caça-palavras. E dentro desse caça-palavras tem 11 direitos das crianças e dos adolescentes. Então, como o objetivo aqui é só corrigir, o professor vai mostrar, então, onde estão essas palavras. Então, a gente tem aqui, ó, o direito à vida, Eita. o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao respeito, o direito, ali tá ao contrário a palavra, lá uma pegadinha, esporte, Esporte. tá de trás para frente. Eu lembro. É. Profissionalização. Olha que palavra gigantesca, Joca. Nossa. O que é profissionalização? É de profissional, assim, né? É de se tornar um profissional, de conseguir desenvolver uma profissão. Então, todas as crianças... As crianças não, né? Porque a criança, claro que não vai procurar uma profissão. Tá na época só de estudar. Mas os adolescentes daí já começam a procurar, no caso, uma profissão. Entendi. Direito à alimentação, direito ao lazer, direito à cultura, direito à dignidade. Olha lá, também está, a palavra está ao contrário. Que difícil essa. Dignidade, sabe o que é dignidade? Sabe o que é? Eu não sei. Um ser digno. Digno. É alguém que tem a sua importância, que não pode ser desrespeitado, entende? A gente não... assim, é muito digno. É assim? Isso, muito digno. Muito importante. Muito importante. Entendi. E por último, o direito à família, que aqui no cantinho também tá de baixo para cima a palavrinha ali, né? O F, o A, o M, o I, o L, o I e o A. Família. Então, esses aí são os 11 direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente que eu acredito que vocês tenham encontrado. Caso vocês não tenham, faz uma marquinha aí próxima da letrinha e depois termina a atividade. Belezinha? Beleza. Bom, vamos prosseguir aqui então. A atividade número 2 era super simples. Depois de encontrar esses direitos, vocês iam copiar eles aqui nessas linhas de acordo com o número, certo? Certo. Então vamos ver. Número 1, saúde. Número 2, educação. Número 3, lazer. Número 4, dignidade. 5, respeito. 6, esporte. 7, cultura. 8, profissionalização. Nossa, que palavra 9, difícil. alimentação. 10, o direito à vida. E 11, o direito à família. Então, todos esses são os direitos aí garantidos por lei. Só que assim, Joca, a gente sabe que a gente vive num país que as leis nem sempre são respeitadas. Estou falando uma mentira? Não. Não, né? Às Acontece vezes, algumas vezes de uma lei ou outra não ser cumprida, né? É. O nosso país é muito grande, muito grande. Existem muitas crianças e muitos adolescentes, então não tem como a gente dizer que todo mundo vive igual e que todos esses direitos aqui são respeitados. Pode existir crianças, né, por exemplo, não tenham acesso a uma alimentação de qualidade, pode ser que tenha criança que não tenha acesso a uma saúde de qualidade, às vezes vai lá no hospital, vai em algum lugar e não consegue uma consulta ou algo do tipo, mas a legislação, a lei, fala que isso aqui deve ser cumprido. Quando isso não é cumprido, quer dizer que os governantes, né, não estão aí, no caso, ajudando a que a lei cumpra, mas é direito. Tem a lei. Então a gente pode cobrar para que isso aconteça. Por isso que é muito importante, Joca, que a gente se torne seres politizados. Sabe o que é ser politizado? Politizado? Politizado, vem de política. Ah, de política. Aham. Sabe o que é ser politizado? Eu não sei direito. É que a gente entenda de política e não pense em política só lá no ano da eleição. É claro que você não vota, né? As crianças também não votam ainda. Mas a gente precisa entender que a política, ela define tudo na nossa vida. Se, por exemplo, vocês têm um uniforme para ir para a escola, quer dizer que existe uma política que investe dinheiro nisso. Se existe um espaço de uma escola onde chega alimentação, chegam os materiais, quer dizer que tem uma política que dá o dinheiro para que isso aconteça. Então as políticas são muito importantes porque sem elas a gente não consegue cumprir esses direitos aqui das crianças e dos adolescentes, assim como de várias outras coisas da vida. Então a gente precisa se interessando para que a gente cresça e a gente consiga cobrar as pessoas quando, por exemplo, a lei não é cumprida, né? Então a gente precisa ser politizado. Politizado é entender de política. Entendi. Entendeu? Aham. Legal. Bom,
A atividade número 3, a última, era uma atividade bem simples, né? Era para observar os 3 desenhos e escrever o nome do direito que melhor se relacionava com as imagens. Então, claro que cada criança fez aí de acordo com o que achou, né? Mas a primeira imagem a gente vê aqui no desenho uma menininha segurando um caderno e um lápis e um menininho ali jogando uma bola, né? Esse desenho ele pode estar relacionado à educação, ao lazer e ao esporte. A do meio tá simples, né, Joca? Essa é fácil, é saúde. Saúde, muito bem. E o último tem 2 crianças ali de mãos dadas, né? Então, é o direito ao respeito e também a uma família, né? Elas estão unidas ali. Então, caso vocês tenham feito isso, vocês acertaram, nota 10. Parabéns. Muito bem. Olha ali os Minions comemorando, né? Muito legal. Bom, vamos então começar o nosso assunto de hoje. Para a gente conseguir entrar no nosso assunto, vamos relembrar aqui o que é direito e dever. Então, direito é tudo o que podemos fazer. Já dever são as nossas obrigações. Por exemplo, Joca, você tem direito à educação, certo? Sim. Você, nesse momento, está tendo aula comigo aqui. As crianças de casa também estão. Mas vocês também têm o dever de estudar, de frequentar a aula, né? No caso, nesse momento, de assistir a aula, de respeitar os professores e as demais pessoas da escola. Porque se existe um direito, também existe um dever. Imagina se as pessoas fossem cheias de direitos e fizessem o que elas quisessem. Isso é errado, né? Errado. Pensa só, você tem direito de ir para a escola, mas você vai na escola e só quer saber de bagunçar? Daí a gente não tá fazendo nossa parte, né, professor? Não está fazendo essa parte. Pois é, daí tem um dinheiro que é investido ali para que você consiga fazer aquilo, e aí você não dá valor, né? Não você, não vocês aí de casa. O professor está dando um exemplo só. Então, a gente precisa se atentar aos nossos direitos e aos nossos deveres, né? Bom, eu trouxe aqui então, Joca, um jogo da memória para a gente relembrar 5 direitos das crianças. Então, ele é bem simples. Você vai escolher ali ou a cor ou o número da cartinha e a gente vai brincar, tentar achar os parzinhos. Tá, Vamos lá? gosto. Você Vamos começa? lá. Eu começo. Beleza. Deixa eu ver. Número 2. 2. Vamos ver o que tem no 2. Direito à vida. Onde será? Número 5. 5. Direito à alimentação. Não achou o parzinho. Não. Vamos ver. Eu vou escolher o 6. Direito ao esporte. 9. Olá, acertei! Professor, de primeira. De primeira, você viu? Que esperto. Vamos lá, tua vez. Tá, então de novo. Então, eu quero o número 3. 3. Olha, uma criança indígena. Que lindinha a menininha, né? Ai. Onde será? Número 10. 10. Direito à família. Acho que essa imagem não se relaciona com a família, né, Joca? A criança está sozinha ali, então não é a família. Não. Vamos lá, minha vez. Eu vou escolher o número 7. Tá. Olha lá, uma criança professor. comendo. Nossa, me deu até uma fome. Não deu uma fome? Você também? Entendeu? Eu gosto de comer. Eu Sou também gosto de comilona. comer. Me convida para comer lá na tua casa. Tá bom. O número 4. Eu sabia. Errei. Deus. Olha lá, 2 crianças balançando. Tua vez. É o número 5. 5. Eu já Alimentação. sei. Você é comilão, né? Como você vai esquecer agora? Agora eu não vou esquecer. É o número 7. 7. Muito bem, Joquinha. Acertou. Direito à alimentação. Minha vez. Eu vou escolher o 10. Família. E vou escolher o número 8. Lazer. Não. Errei. Tua vez. Número 4. 4. 2 crianças brincando. Agora eu já sei. Já sabe? É, 8. 8. Lazer. O que é o lazer, Joquinha? É quando tá brincando, né? É a diversão, é a parte boa da vida, né? Sim. Porque a gente já trabalha bastante, estuda bastante, também tem que se divertir, né? Então, o lazer também é um direito. Sim. Bom, minha vez, eu vou escolher o número 2. Direito à vida. Acho que agora eu entendi. Número 3. Vamos ver. Uma criança indígena. Por que será que o professor colocou uma criança indígena ali para fazer referência com o direito à vida, Joquinha? Eu não sei direito, professor. Não? Não. É porque algumas pessoas no mundo, infelizmente, a sociedade não dá tanto valor. E no caso das pessoas indígenas, tem muita gente que acha que o povo indígena deveria largar a sua cultura e viver como o homem branco na sociedade, né? Como nós, por exemplo, que vivemos nas cidades. Então, aqui eu coloquei a imagem da criança indígena para dizer que todas as formas de vida merecem respeito, né? Inclusive as pessoas indígenas, que eu sei que vocês vão estudar sobre isso numa aula de arte logo aí pela frente, tá? Então presta bastante atenção. Legal. E agora a tua vez aí, ó.
Agora tá fácil. Fácil, né? Número 1. Número 1. Uma mulher com a sua filha. E O 10. o 10, família. Isso aí. Então, achamos aí os 5 direitos: o esporte, a vida, o lazer, a família e a alimentação, né, Joca? É. Então, falando, qual que foi o último direito que a gente tirou agora ali mesmo? A família. A família. E sobre a família agora a gente vai começar a falar, tá? Para isso, a gente vai fazer a leitura de uma história. Então, vocês vão acompanhar com bastante atenção aí na tela e à medida que o professor for lendo, vai parando e pensando assim, será que essa família que está sendo falada aqui na história é parecida com a minha? Beleza? Tá bom. Então, vamos lá. Olha aí na tela. O nome dessa história é O Livro da Família. Ela é do escritor e ilustrador americano Todd Parr e foi escrita em 2003. Beleza? Beleza. Então vamos lá. Algumas famílias são grandes. Algumas famílias são pequenas. Em algumas famílias, todos são da mesma cor. Em algumas famílias, todos são de cores diferentes. Nas famílias, todos gostam de abraçar uns aos outros. Em algumas famílias, uns moram perto dos outros. Em algumas famílias, uns moram longe dos outros. Algumas famílias se parecem. Todas as famílias ficam tristes quando perdem alguém que amam. Algumas famílias têm madrasta ou padrasto, e irmão postiço ou irmã postiça. Algumas famílias adotam filhos. Nas famílias, todos gostam de celebrar dias especiais juntos. Algumas famílias gostam de ficar em silêncio. Algumas famílias gostam de fazer barulho. Algumas famílias moram em sua própria casa. Algumas famílias dividem a casa com outras famílias. Nas famílias, todos podem ajudar uns aos outros a serem fortes. E agora eu pergunto para você, Joca, e aí para as crianças de casa. Como é a sua família? Como que é a tua família, Joquinha? A minha família? Tem alguma coisa ali que a gente viu na história que é parecido com a tua? Ali, minha família gosta de fazer barulho. Ah, barulhenta a tua família? Aham. A gente gosta de conversar. Dá pra perceber, né? Porque eu gosto de ficar falando. Você é falante mesmo, mas não tem problema nenhum, né? É só a gente saber a hora que a gente tem que falar. Às vezes a gente tem que ficar quietinho, outras vezes a gente pode falar, né? À vontade. Mas legal. Mais alguma coisa sobre a tua família que você queira contar pra mim? Como que é a tua família? Com quem que você vive? Eu moro com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão mais velho. Teu irmão mais velho? Tem avós? Eu tenho minha avó. E tem primos? Tenho. Tios? E meus tios e minha tia, que às vezes ela cuida de mim. Sabia? Quando minha mãe vai trabalhar, daí eu fico com a minha tia. Ah, que legal. E tem algum, por exemplo, assim, algum amigo do papai, do teu papai e da tua mamãe, que é tão amigo que é quase um tio pra você? Tem uma amiga da minha mãe, que daí ela cuida, eu fico junto com os filhos dela, e daí parece que a gente é tudo irmão. Tudo irmão? E tem também o amigo do meu pai, também é a mesma coisa. Ele falou que é legal, sabia? Nossa, legal, né? Então, todas as famílias são muito diferentes, né? Eu aposto que se eu fosse conversar com todas as crianças que estão assistindo a gente aqui, a gente ia conseguir saber, conhecer um pouco de toda essa diversidade de famílias que existem. Porque como a gente viu na história, as famílias são muito diferentes umas das outras, né? Então, o que importa nas famílias é que exista o amor, o carinho, o respeito, né? O cuidado, entre outras coisas. Vamos olhar aqui. Então, tem atividade número 1. Vamos ver o que vocês vão ter que fazer aí em casa. Tá. Como é a sua família? Copia aí no caderno de vocês ou na folha que vocês têm somente as características que se assemelham a ela. Então, olha algumas características que o professor colocou. Existe família divertida, família bagunceira, família festeira, família religiosa, tranquila, séria, organizada, comilona, conversadeira, unida, grande, pequena, diferente e cuidadosa. Então, de todas essas opções que o professor colocou na tela, vocês vão copiar somente aquelas características que são próximas às da família de vocês. Então, 3 minutinhos para vocês copiarem.
Legal, deu tempo? Deu tempo, Joca? Deu. Fala aí pro professor de todas essas características, duas que são parecidas com a da tua família. Duas? Duas, aham. Eu já falei que é conversadeira, né? Conversadeira, verdade, você se adiantou. E outra? E comilona também. Ai, eu gosto de comer. Comilona? É. Olha, eu vou falar pra você então que a nossa família se parece bastante. A minha família também é bastante conversadeira. Minha mãe, nossa, conversa bastante. Né? Quando não tava na pandemia, ela chamava as amigas dela pra se reunir, tomar chimarrão na casa, só pra ficar batendo papo. E comilona também. Também. Aham. Ai, nossa família é parecida, professor. Que prato que tua mãe ou tua avó ou teu pai preparam que você gosta bastante de comer? Ai, a minha mãe faz panqueca. Panqueca? Eu gosto de panqueca. E gosto de bolo também, de doce, sabia? Bolo? Eu gosto bastante. Sabia que eu faço bolo bem gostoso? Eu sei mesmo. Você sabia? Aham. Como que você sabia? É porque minha professora me contou. Ah, A espertinho. professora, sabe aquela outra professora, a professora Milene? Sei, claro Ela que sei. contou pra mim. Ah, legal. Que foi um bolo bem gostoso. Eu quero um pedaço. Bom, Joca, você falou pra mim que tua mãe faz aí uma panqueca bem gostosa, né? Tua mãe, teu pai, quem que faz mesmo? A minha mãe. Tua mãe? Tá. É. Minha mãe também faz um prato muito bom. Eu vou contar pra você. Agora, nessa época, a gente geralmente come esse prato que ela faz. É mingau de milho verde. Já comeu? Ah, mingau? Esse ainda não. Não? Ela pega o milho, descasca, rala o milho e faz um mingau que fica uma delícia. Eu adoro esse prato. Mas é doce ou salgado? Ele é um pouquinho dos dois. Ela coloca um pouquinho de sal e um pouquinho de açúcar. É um prato agridoce. Já ouviu falar essa expressão? Já. Que é um pouquinho doce e um pouquinho salgado, né? Quando mistura, né? Aham, mas é bem gostoso. Então vamos passar para o próximo exercício aqui. Eu tenho certeza que as crianças aí vão ter um monte de coisa para falar sobre as suas famílias, né? Vocês podem escrever caso vocês queiram, ou contar aí lá no grupo do WhatsApp da escola de vocês, para os colegas, né? Compartilha aí alguma coisa legal sobre a família de vocês. Tá. Atividade número 2, vai ter 2 minutinhos para vocês fazerem ela. Então olha lá. Na sua opinião, quais valores contribuem para uma boa convivência em família? Vocês vão copiar. Tem algumas opções aqui, certo? Vão olhar e quais valores humanos contribuem para que a nossa família viva em paz, viva em harmonia. Então, tem vários aí, ó. Empatia, amor, desrespeito, ingratidão, humildade, respeito, educação, tolerância, raiva, gratidão, intolerância, falta de educação. Então, copia somente aqueles que ajudam a gente a ter uma boa convivência em família. Belezinha. Esse tá fácil, né, Joca? A gente teve um monte de aula sobre valores humanos, não teve? Eu lembro, daí tá bem fácil de fazer. Tá, então, ó, de uma forma bem rápida, eu vou falar o nome e você vai me dizer se sim ou não. Feito? Tá, sim. Empatia. Sim. O que é empatia mesmo? Rapidinho. Empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, né? Isso, precisa, né? Por exemplo, quero dar agora eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque acontece algumas vezes, né? Antigamente,
era muito comum que as mães, né, as famílias que tinham mãe, ficassem em casa cuidando dos filhos, enquanto que os pais saíam para trabalhar. Hoje em dia a gente já sabe que, na maioria das vezes, a situação mudou. Então, tanto o pai quanto a mãe saem para trabalhar. Sabe o que é a empatia nessa situação? Porque às vezes, Joca, a mamãe e o papai saem para trabalhar, mas quando eles chegam de casa, só a mamãe vai ter que ficar cuidando das coisas da casa. Às vezes tem algum pai que é um pouquinho mais folgado, que fica lá sentadão. Então, ter empatia é o papai ou a pessoa ali se colocar no lugar da mamãe e ajudar ela com os afazeres da casa, né? Daí faz junto, né? Isso, assim como os próprios filhos, né? Às vezes pode lavar uma louça, pode fazer alguma coisa para ajudar, varrer a casa. Eu ajudo. Ajuda? Ajudo. O que você faz? Eu arrumo meu quarto, daí eu seco a louça e também eu levo o lixo. Isso lá aí. fora. Muito bem. Você faz teu dever de casa, então. Aham. Amor. Precisa ter amor? Sim. Não precisa nem comentar sobre isso, né? Claro que sim. Desrespeito. Esse não. Ingratidão. Ingratidão não. Humildade. Sim. Precisa ter humildade, né? É. Respeito. Esse também. Também. Educação. Sim. Tolerância. Tolerância. Tolerância é Esse... quando a gente aceita o outro, embora às vezes seja de um jeito que a gente talvez não concorde tanto. Ah, esse sim também. Sim, né? É. Tolerância, precisa ter tolerância. Às Raiva. vezes meu irmão me aceita, assim, porque eu faço assim, às vezes eu pego umas coisas dele, sabe? Ah, Daí ele briga comigo. tem que tomar cuidado pra você não estragar as coisas dele não, hein? É, mas eu pego e devolvo. Ah, legal. Raiva. Tem que ter raiva? Não. Não, né? Gratidão. Ser Sim. agradecido. Sim. Sim, né? Às vezes a nossa família se esforça um monte para conseguir dar aquilo que a gente tem, que às vezes pode parecer pouco, mas é o que eles conseguem dar pra gente, né? Intolerância. E esse não. Não. né? Que tem E que- falta de educação? Falta de educação também não. Também não, muito bem. Então, seja como for as nossas famílias, o importante é que elas possuam esses valores aqui, além daqueles que a gente acabou de colocar. Afeto, que é o cuidado um com o outro, né? O cuidado que o professor acabou de falar, o respeito é muito importante de se ter, a educação é muito importante, né? Você, como é uma criança, ainda precisa respeitar muito os teus pais. Quando eles disserem as coisas, você tem que obedecer. Às vezes não gosta, mas precisa respeitar. Vou contar um segredo pra vocês aí de casa, crianças. Quando vocês crescerem, vocês vão entender tudo aquilo que às vezes a mamãe, o papai ou a pessoa que cuidava na casa aí dizia pra vocês. Às vezes a gente não gosta, mas quando a gente cresce, a gente acaba entendendo as coisas, né? Carinho é muito importante também, né? E também, principalmente, o amor. O amor tem que estar dentro da nossa casa, dentro da nossa família, porque ele ajuda a gente a superar todas as dificuldades, né? Joca, você sabia que a família, ela é o alicerce? Sabe o que é o alicerce? Alicerce? É aquilo que é a base, aquilo que segura, é algo forte, né? É o alicerce e é a primeira escola na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. É verdade. Você, não sei se você sabe, mas a primeira palavra que a gente geralmente fala é o nome de algum familiar, né? Ou papai, ou mamãe, ou vovó, ou tio, enfim, a pessoa que cuida da gente. Sabia que eu falei mamãe? Falou mamãe? É. Então, imagina a primeira palavra. Isso foi ensinado porque você convivia com a sua mãe, né? É. Então, a primeira escola da nossa vida é a nossa família, eles que nos ensinam várias coisas. E eles nos influenciam a ter uma inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É saber lidar com as situações. Por exemplo, às vezes a gente tá lá revoltado com alguma situação, né? Daí vem um familiar e fala assim, olha, não precisa ficar nervoso, não fica assim, tenha calma, vai passar. Isso é inteligência emocional. A gente saber que os problemas vêm, mas eles passam. Eles também influenciam no nosso desempenho escolar. Tem família que pega um pouquinho mais no pé da criança para que ela leve a sério os estudos, tem outras que não, nem tanto, né? Socialização, as nossas famílias são importantes porque a gente se socializa, né? A gente convive com primos, convive com tios, convive com as outras pessoas da família. Na escolha de uma carreira, às vezes algum familiar tem uma carreira e ele passa a conversar sobre aquilo com a gente e a ensinar a gente a querer ser aquilo também. O desenvolvimento cognitivo, a nossa capacidade, por exemplo, a fala, né? Como você falou uma primeira palavrinha. A nossa inteligência, aquilo que a gente pensa, também a família influencia. A religião e as crenças, geralmente a religião da família é passado para os filhos, né? Assim como as outras crenças. A educação, principalmente, tanto é que tem muita gente que fala assim que quando a criança é sem educação lá na escola é porque ela não teve educação em casa. Já ouviu falar esse ditado? Eu já vi. Então, A pode ser professora que já aconteça falou. mesmo.
Ah, mas você não recebeu educação em casa, menininho? Falou pra você isso? Pra mim não, pra um amigo meu lá que tava fazendo coisa errada. Então, É. geralmente... Eu gosto de conversar, mas eu sou bem comportadinha. Deixa eu te falar, Jó, que quando eu era criança, as professoras geralmente chamavam minha mãe na escola pra falar que eu era muito conversador também. Ah, é? Aham, você é muito parecido comigo. Você é parecido comigo. Verdade. Ah, que legal. Uhum, então, e várias outras coisas. Então, a família ensina várias outras coisas pra gente. Então, agora chegou a hora de a gente praticar. A gente vai fazer uma dobradura pra vocês aí fazerem a tarefa de casa de vocês, tá? Tá. Então, vamos lá. Bom, crianças, então agora a gente vai fazer, a nossa tarefa de casa é uma dobradura. Olha aqui que o professor está mostrando para vocês, tá vendo? Então, é uma dobradura de uma casa, porque a casa representa a nossa família, onde a gente convive com os nossos familiares, né? E essa casa aqui, ela abre. E dentro dela, a gente vai desenhar a nossa família aqui no centro, tá vendo? Ó, o professor colou aqui no caderno de desenho, atividade, e vocês vão fazer a mesma coisa. Então, agora eu vou ensinar vocês a fazerem essa dobradura. Ela é muito simples. Então, a gente vai precisar... Primeiro aqui, de uma folha de sulfite, certo? E o primeiro passo é dobrar essa folha ao meio. Então, pontinha com pontinha e passa lá o dedinho no centro para fazer aquela linha marcada, ó. Porque a gente quer que ele se transforme como se fosse aqui um caderninho, ó, um livrinho aqui, com essa linha do meio. Nessa linha do meio, agora a gente vai dobrar a pontinha do papel até chegar nessa linha que a gente acabou de fazer, ó. E de novo, passa o dedinho para marcar o papel ali, ó. Mesma coisa desse lado aqui. Passa, dobra e aí passa o dedinho aqui. Beleza. Então aqui a gente já tem a nossa folha que está dobrado em 4 pedaços, ó. 1, 2, ou melhor, 3, né? 4. 1, 2, 3, 4. Mais 3 linhas aqui no centro. Então, vou fechar de novo. Agora a gente vai fazer o telhadinho dessa casa, ela é super simples. Pega a pontinha superior aqui e dobra até a ponta ali da nossa dobradura. Ó, repara aqui, tá vendo? Do outro lado, a mesma coisa, assim a gente completa o telhado. Depois disso, a gente vai pegar a tesoura e vai cortar aqui, ó, bem nessa linha aqui do fim do telhado para que a gente consiga abrir a portinha, porque se a gente não cortar, ó, repara, não vai dar para abrir, né? Nem um lado, nem do outro. Então pega aqui a tesourinha e corta bem abaixo da onde termina o telhadinho. E do outro lado, a mesma coisa. Isso aí. Então, ó, agora já abriu a nossa casa. Tá ficando bem parecido com aquilo ali, com o resultado final, né? Aqui a gente precisa passar cola, porque reparem ó, quantas dobras ficou aqui. Então, a gente pega a colinha branca, passa aqui, cola o primeiro pedacinho e vai ter que passar a cola mais uma vez, porque ele ainda tem uma outra dobra aqui, né? Passa aqui. Tá difícil de sair a cola aqui do professor. Tá difícil aí, professor. Tá difícil, tá entupidinho, eu acho ali. Bom, passa a mãozinha ali pra poder fixar, certo? E o nosso telhado agora ele tá preso. Agora o que a gente vai fazer? Vai desenhar, olha, reparem aqui, eu coloquei 2 janelas e uma porta, mas é claro que vocês podem fazer parecido com a casa de vocês aí mesmo. Vou pegar aqui uma canetinha. Pegar a canetinha azul. E vou desenhar a portinha. Vocês podem fazer isso com régua, com bastante cuidadinho, né? Com bastante capricho, para ficar bem bonito. Desenhar a portinha aqui, uma portinha redonda, porque a porta lá da minha casa, Joca, é uma porta redonda, sabia? Ah, é? Aham. Que legal, na minha é quadrada. Quadrada? É, assim, um retângulo, sabe? Entendi. Vou fazer aqui, ó, uma janela. Só de exemplo. Claro que vocês vão fazer muito mais caprichado, né? Fazer aqui a trinca da porta. E aí eu vou pegar a canetinha vermelha para fazer o detalhe aqui do telhado. Do outro lado a mesma coisa. E daí depois vocês pintam, deixam bem lindo. Ó, fiz uns... Reparem nesse trabalho final aqui. O professor fez tijolinho,
fez a graminha, né? Eu colei aqui no caderno de desenho, vocês podem fazer isso também. Escreve lá minha família e abrindo as portinhas da casa, desenha a família aqui no centro. E aqui na lateral, escreve o que vocês mais gostam da família de vocês, certo? Então essa é a atividade de hoje, vocês vão fazer isso aqui e vão levar lá para a escola depois para que os professores de vocês vejam o trabalho e conheçam aí um pouquinho da família de vocês por meio do desenho que vocês vão fazer, certo? Certo. Bom, Joca, a gente já está chegando no final da nossa aula e só falta a gente dar uma olhadinha se a gente conseguiu alcançar os nossos objetivos. Vamos dar uma olhada aí na tela. Nós realizamos a correção da tarefa de casa, Joca? Sim. Sim, né? Aprendemos mais sobre os direitos e os deveres da criança, segundo o ECA? Sim. Diga lá 2, professor, só para conferir. Ai, é saúde e educação. Muito bem. E nós reconhecemos a importância da família para nossa formação? Sim, ela é muito importante. Por quê? Porque na família que ela é a nossa primeira escola, né? Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças, tudo bem? E aí, ficaram pensando na nossa história do Mapinguari? Ah, vamos relembrar a história? E os 2 amigos que moravam na cabeceira do rio, e eles andaram pela floresta, saíram para caçar, encontraram um pedaço de carne, o amigo levou para casa, comeu, e o que aconteceu com ele? Ele se transformou num Mapinguari. E aí, vamos continuar a história? Ficaram aguardando o horrível Mapinguari, pois sabiam que ainda havia nele consciência humana. E por isso ele conhecia o caminho da aldeia. Ficaram atentos a noite toda. No dia seguinte, como o bicho não aparecia, foram para o roçado, montaram um barracão e começaram a trabalhar. À tardinha, quando voltaram para a aldeia, viram um grande pedaço de carne de anta. Um deles comentou: deve ser a armadilha do Mapinguari para pegar um de nós. Como sempre, há um incrédulo. Amigos, peço que me desculpem. Posso até acreditar em Mapinguaris, mas acreditar que ele pôs essa carne aqui só para nos pegar? Isso já é demais. Faminto pegou o lindo pedaço de carne e o levou para a aldeia. Lá, assou a carne. Os amigos pediram: rapaz, põe essa carne de volta onde você pegou. Não sabe que se comer vai se transformar em Mapinguari? Que nada, pessoal, vou mostrar para vocês que isso é bobagem. E ridicularizando a lenda, brincou: mas se eu me transformar em um monstro, não se preocupem. Venho pegar cada um de vocês, um por um. E caiu na gargalhada. O rapaz comeu a carne e os outros, vendo que ele não se transformava, também começaram a desacreditar. E assim, a cada dia, um deles virava Mapinguari, pois todos comeram a carne. Os que continuavam acreditando na história, vendo que os amigos companheiros sumiram, ficaram assustados. Resolveram então voltar para a aldeia. No caminho, os Mapinguaris, seus antigos amigos, apareceram para persegui-los. Atentos aos gritos, os homens correram o mais depressa possível até chegar nas suas casas. Lá, contaram aos moradores o que havia acontecido. E eles, então, ficaram incomodados com a perda de pais, filhos e etc. Resolveram, então, entrar na floresta. Andaram por muito tempo e passaram por vales escuros. Viam frequentemente pedaços de carne pendurados, mas, como sabiam da história, não comiam. Com muita fome e cansados de tanto procurar seus pais, já estavam desistindo, quando um deles deu a ideia de entrar num caminho fechado. O outro respondeu: não, jamais entraremos aí, porque pode ter cobra. Então, decidiram que uns ficariam esperando e os outros, mais corajosos, entrariam e andariam até avistar fumaça.
Vamos ver o que é. Se forem caçadores, pediremos comida, pois estamos para morrer de fome. Chegando perto, sentiram um forte fedor. Nossa, que cheiro insuportável! Deve haver algum bicho morto por aí. Assim mesmo continuaram. E quando perceberam, estavam em uma grande maloca toda fechada, que havia só uma portinha escura. Começaram a chamar: tem alguém aí? Precisamos de ajuda! Ninguém respondia. As horas passaram e eles aguardaram até escurecer. De repente, ouviram pegadas bem fortes. Será que é algum bicho? Vamos preparar as nossas armas. Procuraram um tronco de árvore e se esconderam. Nisso, ouviram vozes e perceberam em meio à escuridão vultos enormes semelhantes a mapinguaris. Alegres e ao mesmo tempo temerosos, decidiram esperar amanhecer para ver se realmente eram seus pais que moravam ali. Passaram a noite inteira acordados. Quando raiou o dia e puderam enxergar melhor, entraram na maloca e assustaram-se a ver seus pais dormindo nas redes. Quem são vocês? O que fazem aqui? Perguntaram. E agora nós os reconhecemos. Então se abraçaram. Mas os pais, preocupados, pediram para que fossem embora. Os rapazes ficaram felizes em encontrar seus pais e não quiseram. Se vocês não forem, nós vamos ficar, disseram. Vocês precisam ir. Os filhos atenderam, menos um, que era muito teimoso. Eu não vou, ficarei aqui com vocês. O pai do teimoso insistiu. Está escurecendo, é hora de ir embora. E os outros rapazes, preocupados com o medo, concordaram. Foram embora, ouvindo o que eles disseram e esqueceram de tudo que podiam comer. E realmente, quando olharam para seus pais, estavam se transformando em mapinguaris. Pensaram em correr, mas não deu tempo. Tiveram que se esconder atrás de uma árvore próxima, menos o teimoso. Eu não vou me esconder, ele é meu pai, ele não vai me comer. Ficou ali esperando seu pai sair da maloca. Quando o bicho saiu, não reconheceu o filho. Chegaram até os companheiros. E então começaram a comer e devorar os rapazes. Até hoje na floresta, quando se encontra qualquer resto de carne ou frutos, ninguém pega, com medo de se transformar em mapinguari. Adivinha quem vem aí? Vamos para o nosso quiz? Olha lá! Vamos falar sobre a história? O que fazia com que os homens se transformassem em mapinguaris? Vocês lembram? Comer carne deixada por um mapinguari. Muito bem! Quais as características do mapinguari? Lembram que eu contei na aula passada? O corpo enorme, todo peludo, com uma boca no meio do estômago. Muito bem! E aí, gostaram dessa assustadora história? Então essa foi a história do mapinguari que eu contei para vocês. E pirilim pim pim, essa história e essa aula chegaram ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta outra, bate palma, dá tchau para a professora Liz e contadora de histórias e até a próxima. Adivinha quem vem aí? Adivinha quem vem aí? Quem é ele? Quem é ele? É o mapinguari.